herança ilegítima do corrupto, do burro e do fraco. Isso é evento de partido que ganha eleição, tá? Não quero falar nada. Isso é evento de partido que ganha eleição. Outro nível de adesão gigantesco. A gente está crescendo na hora certa em todos os lugares. Nesse momento, todos nós crescemos. Eu cresço como candidato. O discurso do França, pelo amor de Deus, ele era um cara dos bastidores. Eu estava assistindo ele lá no fundo, nos bastidores, e pulando com o discurso dele. Aí eu fui ver o discurso do nosso vice, o Haroldo Medina, monstruoso. Achei esse cara lá no Rio Grande do Sul, não sei o que nos guiou. Eu sei que nós nos encontramos e estamos aqui com os melhores, e os melhores estão aqui não apenas no palco, mas aqui diante de mim, para construir vitórias no plural. Ninguém entende qual é o nosso papel, ninguém entende o que nós estávamos fazendo, e todo mundo diminuiu todo o nosso trabalho e toda a nossa trajetória. Você estava citando França, o nosso querido juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, porque esse eu gostava. Pouquíssimas críticas ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Agora, o político e homem público, Sérgio Fernando, é um rato, é um fraco, é um derrotado. Mas por quê? Vocês precisam entender a encruzilhada que a história joga diante de mim, de vocês e dele. O Moro passou pelo mesmo drama que a gente. Ele viveu a destruição do petismo, não apenas diante dos olhos dele, mas nas mãos dele. Esteve nas nossas mãos a organização das maiores manifestações da história do Brasil que derrubaram Dilma Rousseff. Esteve na mão dele a caneta que prendeu o Lula. Paralelamente, o Brasil e o Paraná fizeram história. Paralelamente, nós no nosso escritório mofado no centro de São Paulo, parafraseando o que eu disse uma semana atrás, fazíamos história à nossa maneira, e ele fazia aqui do Paraná a história à maneira dele, com o Dallagnol, outro roedor. Esse, pelo amor de Deus, nasceu para ser vagabundo. Pois bem, a história foi, colocamos nosso nome nos livros, e aí nos impactamos diante da chegada do erro. Jair Bolsonaro e sua família de mitômanos, de ladrões, de homens de sexualidade confusa. É impressionante, todos os filhos, todos eles. Nada contra quem tem, mas só assuma. O Jair Renan nem no registro da ficha dele de candidato soube se orientar direitinho. Bota lá, sou gay, acabou. E está tudo bem. Eis que então surge Bolsonaro e surge a encruzilhada. Ceder diante do burro, ceder diante do que é fraco, mais popular, ceder diante da corrupção, ou seguir o próprio caminho. Nós seguimos o caminho difícil. Vocês viveram isso conosco. Muitos dos que estão aqui, eventualmente, nem estavam conosco nesse momento. Achavam que erramos, que exageramos criticando o então presidente. Moro não. Moro aderiu ao governo. Mas em algum momento, o absurdo foi grande demais até para ele. E ele saiu do governo, nos abraçou, e juntos falamos, vamos construir juntos uma candidatura. Veja só, porque retrospectiva é importante. Iríamos juntos construir a candidatura de Moro a presidente da República em 2022. Outro grande erro que teríamos cometido. Destino, um tanto quanto maluco, um grande amigo nosso, Arthur Duval, resolveu mandar um áudio num grupo do motocross. Uma salva de palmas para Arthur Duval. Deus escreve certo por linhas tortas. O fato é, já naquela eleição, Sérgio Moro se encadela para Jair Bolsonaro. Com o Bolsonaro humilhando toda a trajetória dele. Eis o caminho do homem Sérgio Moro. Vira senador. Há a possibilidade de concorrer a governador pelo partido dele, União Brasil. Não consegue. Conversa com vários partidos. Dentre eles, já que o França citou, cito também, a missão. Nunca falamos isso para a imprensa.
Mas ele falou, não, preciso de 11 milhões e preciso mamar o Valdemar da Costa Neto. Preciso defender publicamente o Valdemar da Costa Neto. Preciso, quando inquirido sobre a roubalheira do Flávio, dizer que o Lula rouba mais. É o juiz da Lava Jato? Ou é o político do PL? Quem é ele? É o juiz da Lava Jato ou é o político do PL? Quem é esse homem? Eu falo dele porque os dois caminhos que foram propostos para a nossa geração tiveram seus heróis e vilões. Nós fomos tratados como os imbecis que adotaram o caminho estúpido de não estar com o presidente Jair, com o capitão, com o Flávio. Nós adotamos o caminho dos idiotas, dos que coletam assinatura. E veja só onde estamos. Hoje, criando o próprio caminho, fazendo os maiores eventos, em todas as participações na televisão, somos nós a dar mais audiência. Com todo respeito ao nosso amigo Romeu Zema, que fez um evento 3 vezes menor, ontem aqui no estado do Paraná, com todo respeito, ele teve 10 vezes menos audiência do que eu na Globo News, e 10 vezes mais facilidade na sabatina da Globo News. Com todo respeito ao Ronaldo Caiado, que também defendeu o Bolsonaro, disse que sua primeira proposta quando chegasse ao poder era dar um perdão presidencial para o Bolsonaro. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Flávio continua candidato. Do que adiantou todas essas pessoas se acovardarem, todas essas pessoas aceitarem a liderança ilegítima do corrupto, do burro e do fraco, e agora perceberem que eles próprios estão fazendo papel ou de corrupto, ou de burro, ou de fraco, quando não os três. Veja só onde a nossa teimosia foi dar. A nossa teimosia, a nossa dificuldade, não, eles são difíceis de conversar, eles são radicais. Isso tudo nos colocou aqui, como a última alternativa da nossa geração contra mais uma vitória do PT. Somos nós a última linha de defesa, somos nós a última chance contra o Lula meter mais 4 ministros do STF, ganhar mais um mandato e terminar de arruinar muitos sonhos dessa nossa geração. Somos apenas nós, os mesmos teimosos, os mesmos esquecidos, os intransigentes, aqueles que nunca mais iam ter voto. Kim Kataguiri era dito nos salões do Palácio do Planalto em 2022 que ele não ganharia sua reeleição. Disseram que estávamos absolutamente acabados. E veja como é o destino. Olha a ironia dele. O destino nos coloca como a única alternativa ao petismo. Esqueçam Flávio. Flávio é um nada, ele é um conjunto vazio na eleição. Porque Flávio, ele se invalida a partir do momento que ele não tem chance alguma no segundo turno e a partir do momento que ele foi escolhido pelo Lula como um candidato. Então somos nós. Se Flávio de nada serve, somos nós a única alternativa para vencer o PT. E eu pergunto para vocês, vejam só como é a história. Sempre fomos nós. Sempre fomos a gente. Sempre foi aquela mesma turma que marchou a pé até Brasília. Sempre foi a gente. Nós adotamos o caminho oposto ao do Sérgio Moro. E nós não temos, portanto, 11 milhões para colocar na campanha do França. Então o França tem direito de lembrar todo mundo que o Sérgio Moro trocou a justiça por 11 milhões de reais? Sim. Porque o nosso caminho necessariamente é mais difícil. Vai ser muito mais difícil para a gente. Nós vamos nas sabatinas, na televisão, nos debates, e nas entrevistas conosco, vão fazer o que fizeram comigo. Vão me chamar de estuprador, vão me chamar de machista, vão fazer pergunta capciosa. Para os demais não vão fazer. Vai ser mais difícil para nós mesmo. E tem que ser. Eu não quero botar meu nome na história ganhando uma batalha fácil e ganhando uma guerra fácil. Eu quero que seja difícil porque eu quero que seja lembrado. Eu quero que todo mundo lembre do meu nome, do nome do França, do nome do Kim, e de todos que estão aqui, e de todos que estão aqui. Vai ser mais difícil sim. Eu não quero vencer a eleição num golpe de sorte. Eu sequer quero que vaze os vídeos das putarias do senhor Flávio Bolsonaro. Flávio, eu faço uma troca, que não vaze vídeo nenhum seu, mas que você venha aos debates.
Que você encare a gente na televisão com todas as câmeras e explique os malditos projetos que não existem. O seu partido tem a Fundação Álvaro Vale. São centenas de milhões de reais que eles têm à disposição anualmente. 20% do recurso do fundo partidário, daquele bordel, daquele pardieiro chamado PL. Eles construíram alguma coisa similar ao Livro Amarelo? Eles construíram alguma alternativa de poder? Eles não construíram absolutamente nada. Eles chamaram um marqueteiro, o Fischer, um cara de mercado, para falar, ó, tem um plano, fala que você vai dar celular para todas as mulheres. E ele teve que voltar atrás porque o plano era uma bosta. Esse é o Flávio Bolsonaro. Vejam só. São esses caras que nós estamos enfrentando. Eles não são nada. Dizem que no futuro, não, fique tranquilo, o adversário é o Nicolas. Nunca foi e nunca será. Essas pessoas como ele, como os apoiadores dele, como os rapazes e moças, vão fazer campanha para a gente. Eles vão divulgar a gente, porque é da natureza deles. Eles não nasceram para mandar. Eles nasceram para ter like, para ter fama. Eles são divulgadores. Quem nasce para mandar, quem nasce para mudar, quem nasce para alterar a ordem das coisas, são pessoas muito especiais. São as pessoas que topam o caminho difícil, quando todo mundo opta pelo caminho fácil. Esse é o caminho do líder. Esse é o nosso caminho. E você só faz isso se você tiver um fortíssimo senso de missão. É por isso que o nosso nome é missão. O senso de missão faz com que a gente saiba o que precisa ser feito, sem nem precisar conversar. Quando o Kim vai voltar algo no Congresso, você acha que ele liga para a gente? Pessoal, tem uma votação aqui? Nunca. A Amanda precisa fazer isso? Ninguém precisa fazer. O senso de missão, a coesão, a vontade de fazer o certo, faz com que a gente já saiba o caminho naturalmente. E isso nos aponta um destino muito poderoso. Eu tinha dúvidas, eu confesso, quando surgiu essa ideia de candidatura. Falei, pô, já sei, eu com meu tamanho, 3% vai ajudar a fazer uma bancada. Eu era o mais cético, eu duvidava. Eu falei, não, vocês estão malucos. Vi o Renato era um dos entusiastas. Na verdade, o Renato e o Guto começaram com uma psaió, que era me chamar de presidente, porque eu era presidente do MBL. E eu falei, tá, que coisa idiota, eu odeio isso. Mas na verdade eles estavam me acostumando com a alcunha. E aí foram construindo isso, tá bom, vou fazer isso pelo time. Aí vem as pesquisas, elas são teimosas, né? E elas vão te aumentando, as redes sociais aumentam, e a gente foi falando coisa com coisa. E hoje eu percebo que sempre foi muito natural a gente não apenas ter chance de ganhar, mas sempre foi a coisa mais correta a se fazer. Então nós estamos diante de uma obrigação moral, que tem que estar muito firme no coração de todo mundo que está fazendo campanha aqui, e isso é verdade. E aqui vem minha bronca. Se eu abrir o Instagram de todos os candidatos aqui, tem 5 conteúdos por dia. Se eu faço 4 a 5, vocês têm que fazer também. A gente tem que acelerar nossa produção. A gente tem que trabalhar mais do que eles. E vocês, mesma coisa. Cadê o aviãozinho? Cadê o retweet em todos os vídeos que saírem dos nossos candidatos que vocês estão apoiando? Cadê falar com a família? Agora é hora de se indispor. Agora é hora de convencer. Agora não tem volta. O Rubicão já foi cruzado. A sorte já está lançada. Os ataques, entendam uma coisa. Os ataques já virão. Não tem volta. A gente já está no jogo. A única certeza que eu tenho é que eles vão tentar destruir a gente. A única coisa que a gente pode fazer é responder com a maior força possível e que a nossa força seja maior do que a força deles, de modo a gente poder vencer. É isso, a vitória é sobre isso. A porrada do inimigo já está contratada. Amanhã tem debate. Estão tirando ele do debate, estão lutando para ele não participar. Deus sabe o que todos nós vamos ter que fazer ao longo das próximas semanas. Os ataques injustos, as decisões judiciais contrárias. É uma guerra. E vocês, e eu vejo muitos jovens aqui, e quando pessoas mais velhas, pessoas com pouca experiência política. Vocês vão ter que se adaptar a isso, assim como nós. Vocês não vão poder refrear o espírito, vocês não vão poder desanimar.
Às vezes eu vejo vídeos na internet, não, olha só, campanha do Renan fez isso errado, não sei o quê. Não vamos falar nada de errado até passar a porra da eleição. Nós estamos fazendo o máximo que nós podemos com o mínimo de recursos. Absolutamente o máximo. Nós estamos levando o nosso corpo e a nossa cabeça até o fim. Todo mundo que tem alguma chance de ganhar vai ter que fazer dessa maneira. Porque não vão deixar que a gente, que é a coisa mais exótica que pintou nessa política bizarra brasileira, ocupar os espaços com facilidade. Não será fácil. Nós vamos ter que nos impor, a gente vai ter que ter uma energia que eles não vão ser capazes de entender. E a gente já percebe, nas redes sociais já está acontecendo. O que nós vimos nessa sabatina, essa semana da Globo News, foi um tanto quanto assustador. A diferença é enorme. Já se parecia com o fenômeno do Bolsonaro em 2018. Quando eles já não compreendiam de onde estão vindo essas pessoas. Devem ser bots. Não são bots. Continuando essa subida, vocês colocando a energia que vocês já estão colocando, é inevitável que isso vire um processo de contágio, que os mais velhos vão se juntando, que as mulheres vão se juntando, e que a gente vai formando uma base que vai ajudar não apenas eu subir para vencer, primeiro tirando o Flávio e depois enfrentando o Lula, mas para que o França comece a subir nas pesquisas também. E entendam, o Witzel, o Zema, aquele bombeiro lá de Santa Catarina, que esqueci o nome dele, o Renato com certeza sabe o nome, eles em 2018 era 1, 2, veio a semana da eleição, estouraram. Isso vai acontecer conosco, é inevitável. Inevitável. Se a força do 14, se a força da missão, se a força da novidade realmente colar no coração das pessoas, as pessoas vão procurar os candidatos. E do nada, pessoas que estavam desacreditadas, que entraram aqui na chapa, falaram, será que eu entro? Pô, será que eu tenho chance? Do nada ela vai começar a perceber que ela tem apoio. Do nada, milhões, e são milhões, de pessoas que vocês não conhecem, vão começar a ver vocês como opção. Eu digo isso porque está acontecendo comigo. Eu digo isso porque eu saí do aeroporto, aí começa a aparecer umas pessoas, Renan, pelo amor de Deus, salva o Brasil. Eu falei, calma aí, cara, eu sou o vocalista da banda Limão Rosa. Que aliás, né, tem show daqui a pouco. Cadê vocês comprando ingresso? Já esgotou. Não esgotou não, eu abri um lote agora. Pode comprar, que eu abri o lote, tem mais 50 ingressos para comprar. Comprem, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa. Não esgotou não, olha, fica mentindo, é para comprar. E eu vou falar isso. Me perguntaram, um jornalista, mas você vai fazer shows e vai fazer campanha? Eu falei, é tudo a mesma coisa. É verdade. Tá todo mundo falando do filme da Odisseia. Sai da Odisseia e vai para a Ilíada. Quem já leu a Ilíada aqui? A Ilíada consistia de uma série de churrascos e festas sendo tocadas pelos senhores de guerra gregos e batalhas. As nossas festas são necessárias porque a guerra envolve isso. A guerra também envolve congregação. A guerra envolve também se divertir. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nem orientar nossa própria mente. Nós não somos personagens. Nós vamos vencer eleições sendo nós mesmos. Nós vamos vencer eleições igual o Pedro é. O Pedro é uma história das mais exóticas e incríveis que existem. E ele é de verdade. O Will Balada é um cara de verdade. O França é de verdade. Eu sou aquele cara que foi no antagonista, deu aquele pulo meio estranho. E no Globo News... É para ficar parado? Nós temos que ser isso. Nós não podemos negar a nossa natureza. Se a gente começar a aparentar ser outra coisa e mudar o nosso destino, desconfiem. Se o comportamento se manter recorrente, nos abandonem. Foi assim com todos que nos traíram. Bétega virou um governista. Os 9 de Curitiba, os sempre 9 de Curitiba, eles chutaram o Bétega. Sandro Filho com seu carro-barco. Rubinho, lá de São Paulo. O mesmo padrão para todos. Todos. E eu aviso para vocês, se for eu a me tornar assim, serei eu a ser chutado por vocês. Essa é a lógica. Nós somos assim. O nosso destino é ser diferente de todos eles. E aqui vamos trazer o papel do Paraná. É óbvio que eu preciso ficar em primeiro aqui no Paraná.
Eu preciso ultrapassar o Flávio e o Lula aqui no estado, e eu vou para o segundo turno em primeiro no Paraná. Se eu vou para o segundo turno... Isso aqui não é torcida, isso não é um discurso motivacional. É apenas lógica. Se eu estarei no segundo turno, terei que estar em primeiro no Paraná. Esse é o destino. E se eu estarei em primeiro no Paraná, o que esse homem vai fazer de voto? Pelo amor de Deus, o destino é gigantesco. O número de deputados que nós faremos é gigantesco. Então, sejam apenas muito ambiciosos. Esse aqui é o meu maior evento estadual até agora no Brasil, porque o Paraná é especial para todos nós. Porque o Paraná é o estado da arrancada. E porque o Paraná tem que recuperar aquilo que as suas lideranças traíram. O Paraná era um exemplo moral do Brasil, até ser traído pelo seu filho favorito, que era o Moro. Vocês eram a República de Curitiba. O Brasil um dia teve que se adaptar ao padrão moral da República de Curitiba. Eram escritos artigos sobre o fascismo da República de Curitiba, o punitivismo das ruas limpas, do senso de justiça, da sociedade baseada em confiança do povo de Curitiba. Vocês se tornaram um norte moral para o resto do Brasil. E eis que o filho favorito de vocês, Sérgio Moro, trai tudo isso. Ele é o filho do Valdemar, ele vive a República das Alagoas. Sérgio Moro é apenas um político do Centrão. Então é a missão de vocês recuperar o Paraná como norte moral e como farol dessa nação. E a minha candidatura e a candidatura desses homens e mulheres aqui, no vínculo e na construção que nós faremos juntos, pega o melhor de vocês para isso. Vocês serão esse vínculo que está vivo conosco, não exemplo do Sérgio Moro, mas no dos 9 de Curitiba. Fomos nós a pegar essa chama, essa tocha e manter de pé. E vocês, junto desses 9, construíram isso. A salva de palmas que eu peço não é para mim, para o meu discurso, para ninguém. É para vocês, para os 9 de Curitiba e pela vitória que nós teremos juntos. Muito obrigado. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.